Olá, seja bem-vindo ao segundo bloco da sexta aula do curso de Arcanos Menores do Adeptus, onde nós vamos aprofundar nos arcanos da corte, né? Então eu escolhi para a gente começar dessa vez, como a gente desceu fazendo o caminho da pomba, agora eu vou fazer o caminho da serpente para a gente subir a árvore de volta até a origem. O nosso primeiro arcano de corte que nós vamos estudar são as princesas de moedas, né? Então a princesa de moeda, ela carrega ao mesmo tempo a energia de Keter e a energia de Malkuth misturadas. Então a gente entende aí a princesa de moedas como sendo um pouquinho do 1 e um pouquinho do 10. E como o 10 é 1 mais 0, ela carrega ali o número 1 junto dela. Então ela vai representar o quê? Grosso modo vai ser a primavera, ou aquela energia na qual tudo está desabrochando. Então tem que lembrar o quê? Que é aquela energia que está crescendo em que ambiente? O ambiente da moeda, então o ambiente da terra. Então normalmente quando ela sai numa tirada, ela vai representar a pessoa daquela situação que tem o mais baixo nível hierárquico material. Então normalmente pode ser um aprendiz, um estagiário, um artesão, um comprador, o seu irmão mais novo, sua irmã mais nova, alguma pessoa que está aprendendo os ofícios, ou que está seguindo ali de uma maneira carnal. Então vai ou por trabalho, ou por relação, ou por saúde, alguma coisa nesse sentido. Então ela vai ser o comecinho. Então da mesma maneira como a primavera está saindo ali, está desabrochando, está aparecendo, a princesa de moedas, ela está gestando e criando, né? Nos arquétipos de Myers-Briggs, ela é chamada de o protetor. Então essa é aquela energia que é o seu proteger. Você vai proteger essa energia, né? Ela é aquela energia que também protege quem está abaixo de si. Então pensa no seu irmão caçula ou irmã caçula, o seu cachorrinho de estimação. Então é uma pessoa que você tem que proteger, mas que ao mesmo tempo pensa em proteger o próximo da escala. E assim sucessivamente. Não é à toa que o Crowley ele representa a princesa de moedas grávida. Então como você pode olhar aí na imagem, ela vai estar mostrando aí uma barriguinha. Não que ela não esteja indefesa, você vai ver que de todas as princesas, a do Crowley ela está lá, armada com escudo, que forma ali a árvore da vida, né? Todos os arquétipos do lamen em volta dessa árvore, e a lança do outro lado, né? Então em cima de um urso, bem representando ali o elemento terra, né? Então não é uma princesa desprotegida. Ao passo que, quando a gente olha a princesa do mitológico e a princesa do Rider-Waite, que na verdade eles chamam de pajem, nota que o pessoal do mitológico foi extremamente esperto. Não tem nada escrito nele, porque aí eles não quiseram arrumar confusão. Quem quer chamar de princesa chama, quem quer chamar de pajem chama. Genial. E no Rider-Waite você tem aí o pajem, que dá para olhar claramente que é uma figura andrógena, também ambos delicadamente segurando aí uma moeda em suas mãos. Por que essa diferença de visão? Porque o Crowley faz de cima para baixo, ele considera que a princesa, na verdade, ela é uma princesa guerreira. Então ela vai ser descarregada, né, a filha do cavaleiro com a rainha, e ela está pronta para criar e crescer. Seria a ideia da verdadeira vontade. Ao passo que o Rider-Waite fala que quando você começa a sua jornada como estagiário, você precisa de alguém um pouco mais experiente para te guiar. Por quê? Porque ele estava ligado ainda no pensamento de maçonaria, né? Aprendiz, depois companheiro, depois mestre. A princesa de moedas equivale mais ou menos ao grau de aprendiz nessa energia. Tá ok? Astrologicamente, a princesa de moedas ela representa ali os signos da primavera. Então vão variar de acordo com o hemisfério norte ou sul. Eles não entram no zodíaco propriamente dito. Quem vai entrar é o próximo arcano da corte. O cavaleiro de moedas, ele vai estar representando aí Tiferet dentro da árvore das moedas, né? Dentro do naipe de moedas da terra. Ou seja, é uma energia que faz, é uma energia que acontece, é o cavaleiro que vai lá e resolve. Ele vai lá e resolve o quê? Ele vai lá e resolve problemas materiais.
Então ele é tipo aquele estagiário pau pra toda obra. Ele é o cara que constrói as coisas com as próprias mãos. Ele é aquele handyman, sabe aqueles caras americanos que tem aquela garagem enorme, cheia de ferramenta e fica consertando o carro? É esse tipo de cara, é o cara que constrói a própria casa, constrói o próprio empreendimento. Ele é o cara que começa o projeto e faz até o final. Então, normalmente vai ser um dono de um empreendimento, um profissional liberal, alguma energia de efetivamente construção de alguma coisa física. Alguém que empreende, né? A ideia aí, o arquétipo de Myers-Briggs, ele lida com o arquétipo do artista ou o arquétipo do artesão. É aquele que faz a arte com as próprias mãos. A gente vai entender isso quando a gente levar isso para o zodíaco. Então, observa aqui do lado. Essa energia, ela tá entre Áries e Touro. Áries, o que ele vai representar? Aquela energia que está sempre de liderança, de ir para frente, de fazer, acontecer, etc. Mas o ariano não termina nada, ele é fogo de palha. Ele começa e acabou a empolgação, ele já está em outra, já está outra empolgação, nunca termina nada. Touro, por outro lado, é aquela energia densa, de manifestação. Então Touro faz, mas Touro é lerdo, Touro não tem iniciativa, Touro não começa, Touro demora. A energia do zodíaco, quando ela está passando de um signo para o outro, ela tem essa mistura das duas energias. Então nós temos aí alguém que tem o ímpeto de começar as coisas e tem o ímpeto de terminar tudo aquilo que começa. Então nós percebemos que nós estamos falando a mesma linguagem, tanto astrologicamente quanto dentro dos arcanos de corte do tarô. Então quando nós estivermos falando desse signo intermediário, a gente também está falando desse grande arquétipo do artesão, do artista, do cavaleiro de moedas, né? Como você pode observar aí nos desenhos, ele é normalmente um cavaleiro carregando aí sua moeda, sua bolsa com riquezas. Então um cavaleiro que vai lá e atua com o dinheiro. Quando a gente compara com o 6 de moedas, você vai lembrar que o 6 de moedas ele vai ser justamente o quê? Aquele cavaleiro que está distribuindo riquezas. E ele tem esse dinheiro porque ele trabalhou. E aí ele distribui por quê? Porque ele, sendo uma força que ele sabe o valor do dinheiro, ele vai saber pagar para quem merece e não pagar para quem não merece. Daí você percebe como essa energia ela tá tão próxima dos arcanos, dos arquétipos zodiacais e tão próxima dessa energia dentro da cabala hermética. Tudo bem? Quando essa energia se reúne, casa com a princesa e sobe, nós estamos falando do próximo arcano de corte. Então pega aí do seu tarô e olhe bem para a Rainha de Moedas. Então o que é a Rainha de Moedas? É Binah na árvore da matéria. Ou seja, é a restrição, a responsabilidade, a seriedade com o trabalho, a matéria, a organização. O que nós vemos aí na Rainha de Moedas? Quais são as grandes características que a gente vê aí? É uma energia organizadora. Então a gente vê aí que, pelo arquétipo de Myers-Briggs, ela é chamada de inspetor. E literalmente ela é quem inspeciona o castelo. Então pode ser não exatamente aquele que vai cuidar de tudo, mas um maître de um restaurante, a pessoa que toma conta de um hotel, o treinador de um time de futebol, o coaching de uma equipe, é uma pessoa que vai gerenciar de uma maneira harmoniosa e, ao mesmo tempo, responsável, como uma grande mãe, um grupo que tem características militares. Vamos entender por um outro ponto de vista. Astrologicamente, a Rainha de Moedas ela é a energia que está entre Sagitário e Capricórnio. Sagitário, como você já sabe, é a energia do professor. É aquela energia que observa, pesquisa, cavoca e traz um resultado. Então é uma energia de pesquisador e de instrutor. E Capricórnio, todo mundo sabe, é aquela energia militar, é aquela energia logística, ela é regrada, ela é correta e ela é séria. Da fusão dessas duas energias, nós temos aí alguém que é um treinador professor militar.
Ou seja, um próprio treinador de um time de basquete, de futebol, de qualquer esporte, que possui características militares, né? Tudo tem que estar tudo arrumadinho, porém não tem toda aquela belicosidade militar. Se a gente pensar num restaurante ou num hotel, que tudo tem que ser sincronizado certinho, perfeito, cada um fazer sua coisa no determinado horário com precisão, nós estamos aí falando dessa energia da rainha de moedas, né? Então olha que bacana, quando a gente observa aí no Rider-Waite, ela é a rainha mais rica que tem, então ela está sentada num trono enorme aí segurando a sua moeda, né? Pro mitológico também a mesma coisa, ali segurando um cacho de uva e a moeda em sua mão, e o Crowley ali com um bodinho do lado para representar bem essa energia aí de Capricórnio próxima da rainha de moedas, né? E para mostrar que essa energia está próxima ali de Binah, nós vamos pegar a carta que estaria mais próxima energeticamente falando da rainha de moedas, que seria o quê? O 3 de moedas. Qual que é o 3 de moedas? Como vocês podem ver, o 3 de moedas é justamente o trabalho em equipe. Ou seja, temos ali um aprendiz, um companheiro e um mestre. E o aprendiz, companheiro e mestre são gerenciados pela rainha de moedas. Então a gente pode comprovar mais uma vez que o arcano da corte ele faz aí essa ponte entre a astrologia, a cabala e o tarô. Tudo tranquilo? Então vamos para a próxima carta. O último arcano de corte de moedas é o rei de moedas, ou seja, a energia de Rockmar dentro da árvore de moedas, da árvore da matéria, né? Então ele vai ser o rei da matéria. É uma energia que já é velha, já é sábia e já toma conta de tudo. Então quando isso sai num oráculo, numa tirada, você entende que ele é o chefe. É a energia mais velha, mais experiente e que possui maior conhecimento dos assuntos materiais. Então pode ser o pai, pode ser o provedor, pode ser um chefe. E olha só, não precisa ser um homem, é uma energia, pode ser uma mulher que tenha essa função. Do mesmo jeito que a rainha pode ser um homem e o príncipe pode ser uma mulher, isso não tem nada a ver com sexo, nós estamos falando de grandes arquétipos. Então quando a gente aparece o rei de moedas, a gente está falando da pessoa hierárquica que é o coordenador do projeto. E normalmente, como a gente está no naipe de moedas, estamos falando do chefe, o carrones do dinheiro. Então normalmente é o grande provedor. Então, a ideia daí, a palavra-chave, né, do arquétipo do rei de moedas é o promotor. Então ele reúne dentro do rei de moedas as características de administrador e executor, né? Astrologicamente ele está entre Leão e Virgem. Então ele reúne todas as características de rei leoninas, então é o cara que vai, faz, acontece, mostra, brilha, e as características virginianas de trabalhador, que senta, vai, trabalha e faz o que tem que fazer. Então por isso aquela ideia do promotor. Você já teve alguma feira de eventos onde o cara quer promover o próprio produto? Então o cara inventa alguma coisa ou vende alguma coisa e aí ele te aborda, ele tem as barraquinhas, aí o cara fala e ele faz e tal. Às vezes o cara é o dono da empresa e ele está lá trabalhando junto com os peões. Então esse é o tipo de energia que a gente tem no rei de moedas, essa energia de promotor. Ele pode ser um milionário, ele pode ser um fazendeiro, ele pode ser o rei da cocada, mas ele vai acordar cedo, vestir as botas e ir lá para o campo para arar o campo, para ordenhar as vacas, para montar estande, para trabalhar junto com todo mundo. Então ele é um rei que não tem essa história de ostentação. Apesar dele ser rico, ele conhece muito bem o valor do dinheiro. Então ele é um rei que trabalha e que reina. Muito bem, dá uma olhada aqui no Rider-Waite, você vai ver que é aquele rei cheio de firula, com um super manto e tal. Ele é aquele rei que traz dentro de si toda aquela enorme riqueza, né? No mitológico também está lá segurando uma moeda, mostrando que ele tem grande poder financeiro. E no Crowley ele é um pouquinho de energia mais ativa, né? Ele chama de cavaleiro e mostra esse rei numa atitude um pouquinho mais agressiva do que esse rei sentado implementado que eu prefiro do Rider-Waite.
Finalmente, para a gente comparar, a gente tem que pegar a energia que está mais próxima desse rei, que é o 2 de moedas. E o 2 de moedas é justamente o quê? Como você está vendo aqui na imagem, o 2 de moedas é o cara que se vira nos 30, né? Então ele está lá equilibrando o seu infinito, o seu Ouroboros, com as moedas e fazendo o que tem que fazer. Então pensa na ideia da palavra promotor e pensa de alguma feira. Se algum dia você já organizou, participou de uma feira, de um casamento, de alguma exposição, você consegue se identificar com esse camarada movimentando essas duas bolinhas aí nesse circo. E é o que justamente o promotor e o rei de moedas fazem. Eles negociam, eles correm atrás, eles veem o melhor preço, eles falam com o fornecedor, eles se viram. Então essa é essa energia de empreendedor do rei de moedas. É o cara que é chefe e ao mesmo tempo ele vai ser um empregado. E pode ser a energia que você está precisando para resolver a sua situação aí. Tá ok? Então com isso a gente fecha os arcanos de corte das moedas. Então no próximo bloco vamos subir um pouquinho na escada e observar a família do elemento ar, ou a família nobre de espadas.